agora essa aula magnífica sobre o florescer espiritual dessa planta de cannabis. Florescer, que eu falo, não é o estágio de floração da planta, é sim essa planta prosperar na natureza como ela sempre fez. Essa forma que eu introduzo o florescer espiritual da planta de cannabis no outdoor, mais especificamente da genética sativa, que é uma genética que tem potencial absurdo de crescer no solo brasileiro, principalmente da metade do Brasil para cima, onde o clima é muito favorável para essa genética. Ao compreender o que a planta precisa, o que essa sativa ela precisa para florescer como faz naturalmente, antes de nós seres humanos intervirmos nelas, essas plantas, e querer domesticá-las dentro de casa por causa da proibição. Elas eram lindas, elas eram gordas, os buds maior do que a minha cabeça, porque elas cresciam numa abundância de tudo, abundância de temperatura, umidade, luz, espaçamento ideal, o vento forte, o solo riquíssimo. Vamos mergulhar a fundo nesse assunto, tá? Quais que são as características ideais para essa planta de cannabis sativa florescer? A primeira é o clima tropical. O clima tropical são os climas mais perto da região equatorial do país, que é um clima quente e úmido. Sendo quente e úmido, você respeita o VPD dessa planta. Ela vai respirar, transpirar enquanto ela consegue se desenvolver. Você pode ter algum resultado no clima semiárido, como no sertão. Sim, porém, com a temperatura muito elevada e a umidade baixa, você tem aí os seus estômatos fechados. Para quê? Para a planta, é um mecanismo natural da planta de prevenir que essa água que tem dentro dela evapore e ela seque como um todo. Por isso que o VPD ideal da planta cannabis sativa é alto, umidade alta, temperatura alta. Você vai querer também, no segundo ponto aqui do florescer espiritual dessa planta de cannabis sativa, de 10 a 12 horas de luz, a maior exposição solar possível. A planta de cannabis sativa ela requer muita luz, ela requer tudo em abundância, luz, temperatura, umidade, solo rico, aerado, tudo em abundância é importante para essa planta de cannabis sativa florescer. Você vai querer o máximo de exposição solar, e isso também entra no ponto do espaçamento entre as plantas, porque se você não der um espaçamento entre elas, você não vai ter o máximo de exposição solar, até porque a planta no estágio vegetativo adulta, para o estágio de floração, ela fica muito alta. A cannabis sativa ela tem a estatura aí de 2 a 5 metros de altura, tranquilamente no outdoor. Se ela, dependendo da região que você planta, se ela pegar um período de vegetação muito grande, ela fica uma planta muito grande, muito arbustiva, e ela faz muita sombra, Se você respeitar o espaçamento entre elas de mais de 2 metros, você raramente vai ter problemas com exposição solar, diminuindo os obstáculos também, tipo lugares onde tem muitas montanhas, o sol nasce, o sol aparece tarde por causa desses bloqueios de montanha, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, vai prejudicar um pouco o rendimento dessa planta cannabis sativa. Ideal que o lugar que você esteja plantando seja o mais plano possível, não montanhoso, Isso vai trazer resultados incríveis. A temperatura
né, entre 21 e 30 graus Celsius. Para genética sativa seria o ideal, né? Pode ser mais quente, pode ser 35 graus, 40 graus, a planta ela vai resistir, desde que a umidade acompanhe, para você manter o VPD ideal. Porque como eu disse, tá, no clima semiárido, quando está muito quente, a planta ela vai fechar os estômatos e, por consequência, ela vai não produzir a fotossíntese, não vai trabalhar seus metabolismos naturais para se desenvolver melhor. Então, você mantendo aí a temperatura alta para sua cannabis genética sativa durante o dia, e à noite que não exceda menos do que 15 graus Celsius. É o ideal, aí para ela não estressar, para ela vigorar, para ela florescer espiritualmente em sua essência. A umidade também é alta, só que esse é um ponto muito crucial, porque você tendo a temperatura alta e a umidade alta são condições favoráveis para o crescimento do fungo Botrytis cinereis no período da metade até o final da floração. Antes disso não tem muito problema, porém isso também faz atrair pragas. Por isso que com a umidade alta você vai querer também o que? Uma defoliação pesada. Tanto no estágio vegetativo, no final da vegetação, você vai querer defoliá-la bastante, no meio e no final da floração. Principalmente também, você vai querer fazer uma desfolha mais pesada nas fanlives de porte médio, porque as fanlives que estão perto dos buds, elas acumulam mais água, né? Comparado com aquelas fanlives que tem um talo grande, né? Vamos exemplificar aqui. Você tem as fanlives que tem um talo grande, e você tem aquelas, vamos dizer que isso daqui é um bud. Você tem as fanlives com talo grande e você tem as fanlives que estão próximas do bud. Qual dessas duas chama mais umidade para sua planta? Essa daqui que está longe do bud ou essa fanlive de tamanho médio que está aqui emaranhado entre elas? Então, a desfolha pesada você vai querer retirar essas fanlives aqui, ó, de tamanho médio. Isso daqui não ensina na escola, não. Isso daqui não ensina na faculdade de agronomia. Você aprende na prática, se fudendo, mofando seus pés de planta, tudo. Que eu tô passando aqui para vocês. Conhecimento de ouro. Você vai querer aqui, com a umidade alta, fazer o que? A defólia pesada. Para evitar o que? O mofo, fungos Botrytis, você vai querer agir com cautela para evitar esse fungo Botrytis. E além da umidade, temperatura alta, umidade alta, você vai querer o espaçamento entre plantas. Aí de no mínimo 2 metros de uma planta para outra. Por quê? 2 metros de uma planta para outra. Em uma planta adulta, que você vai tirar ela do viveiro, da sala de propagação, seja lá qual for o seu método de plantio do outdoor, você vai querer plantar ela 2 metros distante uma da outra, porque a sombra que o sol projeta dessa planta não incida, não atrapalhe o desenvolvimento das outras. Como a planta cannabis sativa, ela quer de 10 a 12 horas de luz, o máximo de exposição possível, você não vai querer que uma sombreie a outra, porque você vai estar perdendo o rendimento ali. Mesmo que você ocupe mais espaço, isso daí vai se compensar. Por quê? Por causa do rendimento que cada uma vai ter.
em comparado com se você plantasse elas menos espaçadas ou mais espaçadas. É sempre um equilíbrio aí, né? Se as suas plantas forem mais altas e mais robustas, você vai querer manter mais do que 4 metros, de 2 a 4 metros de distância entre uma e outra, para você não ter esse problema de sombreamento e ter aí prejuízo por planta. Mas você também não vai querer um espaçamento tão grande a ponto da produção ser menor do que se você praticasse um espaçamento menor, né? Por exemplo, você plantar a 5 metros uma da outra, nenhumas vão ter sombra. Porém, se você plantasse com 2 metros uma da outra, você teria um rendimento maior, porque essas plantas vão render mais per capita, você vai conseguir ter mais plantas por hectare e, consequentemente, elas vão render mais. Mesmo que uma sombreie parcialmente uma da outra, ainda assim compensa bem mais do que manter um espaçamento muito longo. Então, isso sempre um equilíbrio, o espaçamento ideal. A sexta condição para o florescer espiritual dessa planta de cannabis sativa no outdoor é o vento. O vento tem duas funções cruciais para a planta. A primeira é manter os caules fortes, porque o vento funciona como se fosse uma academia para o ser humano. E a segunda é prevenção de mofo, umidade. O vento serve para secar esses buds que estão úmidos, principalmente da metade da floração para frente, para evitar que se instale ali o Botrytis cinereus, para evitar essas condições favoráveis para o desenvolvimento desse fungo, que pode devastar uma colheita inteira. Então, recapitulando aqui, você quer para sua planta de cannabis sativa a maior abundância de tudo, de temperatura, de umidade, maior espaçamento, vento, você vai querer bastante vento para elas fazerem academia, para elas terem o caule mais grosso, consequente aí do treino. Como o vento é como se fosse um LST, um treinamento de baixo estresse. O vento joga a planta para um lado e ela segura para não ir, ela vai e vai balançando e criando a resistência, e essa resistência é essencial para garantir que ela seja forte o suficiente para comportar o peso dos buds, que normalmente não são tão leves assim, né? No outdoor você vê uns camarões grandes mesmo, bem pesado. O sétimo fator aqui para você ter um florescer da sua planta natural, como ela vem de essência da natureza, é o solo. Um solo que é rico, um solo drenado, um solo abundante, porque rico de matéria orgânica da natureza. Você tem aí, principalmente no clima amazônico aí, na região amazônica, um solo muito rico, várias folhas aí caindo, se decompondo ao longo de anos, os micro-organismos trabalhando para fazer aquele solo, para trabalhar ali na degradação dessa matéria orgânica viva ali, para fazer essa matéria ficar disponível para a planta, tais como os micro-organismos e as minhocas que vão fazendo o trabalho ali, tanto de aerar o solo, fazendo caminhos, quanto de excretar o seu humus de minhoca, que é um dos materiais mais ricos de nutriente que existe na face da Terra. E natural, e 0,800 e de graça, cara. Isso daqui é incrível. Solo rico você vai querer, e você vai querer um solo drenado. As minhocas, elas ajudam, elas fazem esse trabalho de aerar o solo na natureza. Você vai querer isso para suas plantas de outdoor, seja por causa de minhocas, ou você aumentar a aeração da composição do seu solo, adicionando matérias
arenosas, né, dentro dela, com perlita, areia, fibra de coco, para você aumentar a aeração, suas raízes receberem oxigênio. No solo aqui você vai querer oxigênio para suas raízes, você vai querer nutriente, você vai querer um solo rico em nutriente, você vai querer um solo também abundante. Abundante como assim, Guilherme? Abundante é a quantidade em metros cúbicos que essa raiz pode penetrar, né? Ao invés de você limitar o tamanho que essa raiz pode crescer, ao você limitar o espaço que essa raiz pode crescer, você limita também o tamanho dela. O tamanho da raiz está diretamente proporcional no tamanho final da planta e numa planta mais saudável também. Joia? Recapitulando, você vai querer aí para florescer da sua cannabis sativa a maior abundância de tudo: temperatura, umidade, espaçamento entre elas, vento, riqueza de nutrientes, de oxigênio e abundância de espaço para as raízes crescerem. Joia? Espero que essa aula sobre o florescer espiritual, aí o florescer natural dessa planta, não o estágio de floração, mas a planta ser quem ela é no ambiente natural, para ter o máximo de desempenho, tenha clarificado a sua mente em relação a esse assunto e você ter resultados muito melhores, superiores no outdoor, cultivando uma sativa, né, a partir desses 7 pontos. E eu te espero na próxima aula.